Pessoal, professor Marlon aqui falando, vamos continuar nossa matéria agora. Na última aula a gente falou sobre as lutas, a capoeira e tal, só que na verdade a gente deu uma quebradinha, né, no conteúdo. A gente estava falando sobre o sistema locomotor, falamos sobre os ossos e tal, características, funções, falamos depois sobre benefícios dos ossos para o exercício. E aí a gente deu uma puladinha para mudar um pouquinho o tópico, não falar só de corpo humano, falar um pouquinho de cultura, de história do Brasil, e aí a gente falou um pouquinho de capoeira, né? E hoje a gente voltamos aqui para o assunto seguinte ali, né, que vem logo depois das características e funções ósseas e benefícios dos ossos para o exercício, e benefícios dos exercícios para os ossos, quer dizer, e que é a parte das articulações dos exercícios, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro, o que é uma articulação? Tá? É muito comum as pessoas confundirem os nomes, falarem junta, né? Não vamos cometer esse erro na prova, não escreva junta, não marque junta está errado. Por que você não pode usar a palavra junta? Muitas vezes a gente usa apelidos, tá? Por exemplo, a pessoa chama os músculos gastrocnêmios, né, de batata da perna, o panturrilha. Panturrilha até mais aceite, né? Batata da perna é feio pra caramba, mas enfim, as pessoas chamam, né? Mas a questão é, se a pessoa falar para você panturrilha, você não vai ficar achando que é na cabeça, ou que é no peito, ou que é em outro lugar. Então é um nome que, mesmo que não seja um nome científico ali, que você acha no livro e tal, não tem problema, né? Até a batata da perna, por mais inadequado que seja, você não vai confundir. Agora, articulação e junta, você não pode trocar o nome. Por quê? Porque você tem articulação e você tem junta. Você tem as duas coisas. Então, você não pode trocar o nome, tá? Vamos entender a diferença. Articulações, que é o que a gente vai falar hoje, são as uniões móveis entre dois ossos ou mais, né? Então, por exemplo, quando você mexe seu cotovelo, essa união é móvel, essa união entre esses ossos do braço e do antebraço, né? O braço é aquele ali que começa ali do ombro para baixo e o antebraço é ali do cotovelo até a mão. Essa união entre os dois você consegue movimentar. Quando você pega aí um copo na sua mesa e leva em direção à boca, você está aí flexionando o seu cotovelo. Ou seja, essa articulação do cotovelo, essa união entre os ossos, ela é móvel, tá? Então, quando você tem uma união móvel entre dois ou mais ossos, você vai chamar isso de articulação. Agora, você tem a junta também. O que é a junta? Por exemplo, esses ossos aí que você está vendo, ó, são os ossos do crânio, tá? O que acontece? Essas uniões desses ossos do crânio, quando você é bebezinho, você até tem você até consegue ver uma separação maior entre elas. Por quê? Para o bebezinho poder facilitar o trabalho do parto e tal, para a cabecinha dele poder passar pelo canal vaginal quando ele está nascendo, é bom, né? Como é que se diz? É estratégico que esses ossos sejam mais móveis e tal, que a cabeça não seja tão rígida assim. Por quê? Isso facilita a passagem da cabeça do bebê pelo canal vaginal, né? Imagina, para sua mãe já foi difícil ter você. Imagina se a sua cabeça fosse dura, igual ela é hoje, né? Ia ser mais difícil ainda. Por isso que a cabeça do bebê é mais molinha, aquela moleirinha que vocês costumam chamar no apelidão, né? O que acontece ali? Os ossos do crânio ainda não estão ali tão fixos. Mas depois, quando você vira adulto, tá? Esses ossos a gente chama de junta. Por quê? Essa união aí que você está vendo, ó, né? Deixa eu desenhar aqui em cima. Ó. Aqui você tem uma união, tá vendo? Entre o osso e o outro. Aqui você tem outra união, tá? Essa união aí, ela não move. Como ela não se movimenta, isso aí você vai chamar de junta, ok? Já aqui, ó, essa união aqui, quando você pensa aqui na união aqui do cotovelo, ó, ou do joelho, ou do quadril, essa união ela se movimenta, tá? Por isso que você chama de articulação. A que não se movimenta, que é essa aí do crânio, você vai chamar de junta, beleza? Então, o que a gente vai falar são das articulações e exercícios, ou seja, das uniões móveis entre dois ou mais ossos, tá? Então, aí, pessoal, a gente tem as principais articulações do corpo humano, tá? Que a gente vai cobrar em prova.
Tá lá na folhinha de vocês e é o que a gente vai cobrar em prova. Tem até algumas aí que eu não vou falar, tá? Das falanges aí, dos dedos, das mãos e dos pés, eu não costumo cobrar isso aí em prova não, né? O que eu costumo cobrar em prova, né? Vamos lá. A gente tem aqui, estou esperando a canetinha que eu uso para desenhar aparecer aqui, caramba. Quando aparece a canetinha, essa tela do celular aqui aumenta aqui, né? Então vamos lá, ó, aqui embaixo você tem tornozelo, né? Em cima, joelho, né? Depois o pulso ou punho, né? Você escolhe. O quadril, tá? Que se chama aí de bacia, de cintura, você escolhe aí, né? Aqui você tem articulação da coluna cervical, que é a parte mais de baixo, né? Mais para cima ali você tem, perdão, tá, pessoal? Eu falei, troquei o nome sem querer. Aqui embaixo você tem a coluna lombar, aqui em cima você tem a coluna cervical e no meio, que a gente não mexe tanto, por isso não está marcado aí, você tem a coluna torácica, tá? Então aqui embaixo coluna lombar, aqui no meio coluna torácica e lá em cima coluna cervical, tá? No braço você tem lá, né, o ombro, tá? Você tem aqui o ombro, tá? Cotovelo e o punho, o pulso. Essas articulações aí, dificilmente você vai errar na prova, né? Você não vai errar na prova, você não vai errar na prova tornozelo. Todo mundo sabe o nome do tornozelo. Você não vai errar na prova joelho. Todo mundo sabe o nome. Você não vai errar na prova pulso, né? Você não vai errar na prova cotovelo, ombro, tá? O que você pode de repente errar na prova? Você pode esquecer. Então essas aí você tenta decorar. Você pode esquecer na prova, porque não é um nome que você usa no dia a dia, essa articulação aqui, ó, do quadril. Então essa você procura estudar, tá? Você pode errar na prova os nomes das articulações da coluna. Coluna cervical lá em cima, coluna lombar aqui embaixo, coluna torácica no meio aqui, tá? Essas você pode errar. A torácica não está nem marcada aqui nesse desenho, pessoal, porque você não tem tanto movimento na torácica, né? Seu movimento é maior justamente na coluna cervical e lombar, tá? Aqui embaixo, ó, o desenho não está nem falando isso, tá, pessoal? Ó, aqui embaixo, daqui, né, do osso ilíaco, que é esse ossinho da cintura para baixo, você tem mais duas partes aqui de coluna, esse pedacinho que você está vendo aqui, ó, tá? Essas duas partes aqui, ó, embaixo do osso ilíaco, né, a gente chama de coluna sacral e cocciciana, né? Forma o osso sacro e o osso cóccix. A gente não vai falar muito dessas partes da coluna nessa aula, por quê? Inclusive não vamos falar na disciplina inteira de educação física. Não vamos abordar muito essa parte da coluna, por quê? É uma parte que não se move, é imóvel, entendeu? Essas vértebras aí, vértebra é o nome dos ossos que compõem a coluna, tá? Essas vértebras aí, elas não têm muita mobilidade, tá? Elas não têm movimento igual as outras partes da coluna, tá? Então as partes da coluna que a gente vai estudar é o que eu falei aqui agora para vocês, tá? A gente vai estudar a coluna lombar, que é aqui embaixo, torácica, que é aqui no meio, e cervical, que é lá em cima no pescoço. Essas são as três partes da coluna que a gente vai estudar, tá? Então, isso aí que você pode errar na prova, você grava, ó. Quadril, que é essa articulação aqui, coluna lombar, que é embaixo, coluna torácica, que é no meio, coluna cervical, que é em cima. Isso aí é o que o aluno às vezes erra. As outras você usa no dia a dia, você não vai errar na prova. O que é ombro, o que é cotovelo, o que é tornozelo. Essas articulações aí, o nome delas você já conhece, tá? Então vamos lá. Vamos entrar nos detalhes aí do que geralmente tem na articulação. Aqui você tem um exemplo da articulação do joelho, ó. Então, normalmente na articulação, o que você tem? Você tem o primeiro osso aqui em cima, tá? O primeiro osso aqui em cima, tá? E um outro osso aqui embaixo, tá vendo? No caso da coluna, perdão, no caso do joelho, né, você tem aqui um detalhezinho, né, esse ossinho aqui, ó, tá, da patela, tá?
Muitas outras articulações não vão ter esse tecido aí móvel aí, né? Mas as outras coisas que tem aí, você vai ter em todas as articulações. Então, em todas as articulações, você vai ter um ligamento, né? O que é o ligamento? Aqui, ó, o ligamento. É essa coisa que une o músculo, que é esse vermelhinho aqui em cima, ao osso, tá? Então, ligando o músculo, que é o vermelhinho, ao osso, que é o amarelinho aqui, ó, você tem o ligamento, tá? Por exemplo, aqui, ligamento patelar, tá? Isso aí você vai encontrar em todos os músculos que se ligam a ossos. Esses músculos que se ligam aos ossos, a gente vai aprender mais para frente, que chamam músculos esqueléticos, justamente por se prenderem ao esqueleto, tá? Então, prendendo o músculo, ó, tem a musculatura aí vermelhinha, ó, prendendo o músculo ao osso, tá? Você tem o quê? Você tem o tendão, tá? Aqui, desculpem até se pareceu aqui meio confuso para vocês, é porque, olha só, vou até desenhar aqui, tá? Aqui, ó, você tem um osso que é a patela, tá? Aqui você tem outro osso que é a tíbia. Aí aqui, ligando um osso ao outro osso, você tem um ligamento, tá? Ligamento liga osso com osso, tá? Agora, mais para cima um pouquinho, ligando o músculo ao osso, aí sim você tem um tendão, tá? É porque no desenho, aqui nesse desenho não veio escrito, mas isso aqui é o tendão, esse é o tendão, tá? Porque está ligando o músculo ao osso, tá? Agora, esse aqui de baixo é diferente, ele está ligando, ó, ele está ligando esse osso aqui de baixo com esse osso aqui de cima, então chama ligamento, tá? Na próxima figura, isso aí vai ficar mais legal, né? Aqui, ó. Agora aqui a gente vai falar sobre mais coisas que tem numa articulação, tá? Essa articulação é uma articulação mais comum, né? Que não tem lá a patela na frente lá, né? Como o joelho tem. Aquilo é uma coisa mais incomum, né? Não tem na maioria dos lugares. Agora isso aí que está aparecendo aí tem na maioria das articulações. Então vamos lá, pessoal. Então aqui você tem amarelinho, ó. Você tem esse amarelinho aqui, ó. É um osso, tá? O outro amarelinho de baixo, outro osso, tá? A ligação entre esses dois ossos é o que a gente chama de articulação, tá? O que normalmente a gente tem na articulação? Então, primeiro, você vai perceber o seguinte, ó. O osso ele não é todo igual, tá vendo aí, ó? Você já deve ter reparado lá quando você estava mordendo lá o ossinho lá da coxinha de galinha lá na sua canja, que o osso não é totalmente igual, né? Ele tem uma camada mais espessa, mais lisa por fora e por dentro ele é mais esponjoso, né? Por isso que você tem aqui esses nomezinhos, ó. Essa parte mais superficial do osso se chama de osso, essa parte mais interna aqui do osso, tá? Se chama de osso esponjoso e essa parte mais superficial se chama de osso compacto. Lá mais profundamente no osso esponjoso, você tem a medula óssea amarela, né? E em alguns ossos você vai ter também a medula óssea vermelha, que nesse desenho aí não está mostrando, tá? O que a medula óssea vermelha faz? Ela produz o sangue, tá? Por isso que ela é importante, por isso que a gente fala da medula óssea. São os ossos que produzem o sangue, tá? Então essa é uma importante função óssea que a gente vai falar dela mais para frente. Periósteo, pessoal, tá escrito aí, mas isso eu não vou nem cobrar na prova não, tá? Periósteo é essa camada mais fininha que fica aqui, né, na superfície do osso, esse branquinho clarinho, tá vendo? Você tem esse mais amarelado aqui e o amarelão de dentro, tá? Esse branquinho clarinho aqui da ponta, ó, é o que chama de periósteo, tá? É a camada mais superficial do osso, mas isso aí geralmente eu não vou cobrar na prova não. O que eu quero que vocês saibam para a prova, que é importante para a gente, tá? É o seguinte, você tem uma medula óssea, que é a que produz sangue, tá? Você tem o ligamento, que a gente aprendeu já na outra figura. O que o ligamento faz? Ó, você tem um osso, tá? Você tem um outro osso. O que o ligamento faz? Ele liga um osso no outro, tá? Agora, você tem um osso e você tem um músculo,
tá? Aí, quem é que liga o osso no músculo? Aí é um tendão, tá? Quem liga o osso no músculo é um tendão. Aqui nessa figura aqui, né, não tem tendão, não sei por que, tá faltando aqui. Me perdoem por isso, tá? Mas isso aqui seria assim, ó. Vou desenhar aqui para vocês, tá? Não tem problema. Eu deixei aqui já uma em branquinho, justamente para a gente fazer isso aqui, ó. Então imagine isso aqui, ó. Você tem aqui um osso, você tem aqui um outro osso, certo? Esses dois ossos vão mover. Aqui no meio, aqui, ó, vai ter movimento. Esse vem para cá e volta, vem para cá e volta. Ou o outro, né? Vai para lá e volta, vai para lá e volta, né? Então, o que acontece? Vamos botar esse desenho aqui, vamos colocar esse desenho aqui num desenho de um braço, que acho que você entende melhor. Ó, você tem um osso aqui, né? Você tem um outro osso aqui, tá? Aí imagina que aqui, ó, isso aqui é o braço do cara. Ó, tem os dedinhos lá na frente, né? Então, isso aqui é o cotovelo. Você sabe que o braço vem lá para cima e volta, tá? Você sabe que o braço faz isso aqui, ó, ele vem para cá, tá? Então, isso aqui é uma articulação, tá? O que acontece? Nessa articulação, né? Nessa articulação que você tem um osso, tá? Se ligando a outro osso, tem um músculo que passa aqui, ó, passa de um lado para o outro lado, tá? Então, aqui você tem um osso, aqui do outro lado você tem um outro osso, e aqui você tem o músculo, tá? O músculo ele não se prende direto no osso, ele tem um tecido aqui, ó, que eu estou escurecendo aqui para você, ó, tem um tecido aqui que prende ele no osso. Este tecido é o tendão, tá? Este tecido é o tendão. Ficou feio pra caramba o desenho, né? Não tem problema, a gente faz de novo mais bonitinho. Vamos fazer menos bagunçado. Então, olha só, você tem aqui um osso, você tem aqui um outro osso, tá? E aí você tem um músculo que cruza os dois, tá bom? Ó, músculo cruzando os dois. Esta ligação do músculo, ó, então isso aqui é um osso, isso aqui é outro osso, isso aqui é o músculo, tá? Esta ligação do músculo com o osso tem dos dois lados, ó, porque a articulação não é ligação de um osso com o outro, e aqui no meio você não tem movimento, então por isso que é articulação. Esta ligação aqui é que é o tendão, eu botei o T de tendão, tá? Essa ligação aqui é que é o tendão, tá? É a que liga o músculo ao osso, diferente do ligamento que liga um osso a outro osso, tá? Então, vamos lá. Já sabemos o que é uma articulação, é a união móvel entre dois ou mais ossos, já sabemos as principais coisas que tem na articulação. Agora vamos para a parte mais importante para nós nessa aula. Quando eu faço exercício, o que muda nas articulações? Quais são os benefícios que eu tenho, né? Então vamos lá. Muitas coisas boas, né? Vamos falar de algumas coisas. Primeiro, eu tenho um aumento da força articular, tá? Quem é que determina a força articular? O músculo, tá? Quando eu faço exercício, eu vou desenvolver o músculo. O músculo se desenvolvendo, a articulação passa a ter mais força, tá? Aumento da elasticidade e resistência dos tecidos. Tendão, ligamento, tudo isso aí vai ser desenvolvido quando você faz exercício físico, tá? Tudo isso aí vai ser desenvolvido. Quantidade e velocidade de lubrificação. Isso aí é importante. Vamos voltar lá para o desenho. Olha só. Quando você tem um osso, aqui, você percebe aqui no meio, ó, esse meio aqui, ó, que eu estou circulando de vermelho, é a ligação de um osso com o outro, tá? Se você já comeu lá o ossinho de galinha e você passou o seu dedo aqui, ó, mais para cima aqui no osso, você sabe que aqui é mais áspero, não é isso? Mas a cabecinha aqui do osso, ó, nesse branquinho aqui, ó, ela é mais lisa, né? Por quê? Isso aqui é o que a gente chama de cartilagem, tá? Essa parte mais branquinha. E o que acontece? Essa cartilagem ela é mais lisinha, tá? Justamente para o osso não ficar arranhando um no outro, fazendo atrito no outro e destruindo um outro, tá? Então, aqui na articulação, a gente tem essa cartilagem. Além da gente ter a cartilagem, aqui dentro, ó, entre um osso e outro aqui, ó, a gente tem um líquido,
tá? Esse líquido chama líquido sinovial. Tá aqui, ó, cavidade articular, tá vendo? Que contém o líquido sinovial. O que esse líquido sinovial faz? Ele lubrifica, tá? Ou seja, vamos pensar aí para que serve isso aí. Ó, imagina aqui que você tem, vou pegar a canetinha aqui de novo. Imagina aqui que você tem um escorrego, ó. E o cara vai, lá embaixo tem uma piscina, tem água, tá? O cara vai descer aqui, ó, o cara vai descer aqui nesse escorrego aqui, tá? Isso aqui é o cara descendo no escorrego. O que acontece? Para o cara descer nesse escorrego, tá? Sem isso aí machucar a pele dele, né? O que tem que ter nesse escorrego? Primeiro, o escorrego tem que ser liso, né? Tem que ser uma superfície lisa. Se for uma coisa áspera, vai machucar a pele dele, né? Então, por isso que você tem a cartilagem, porque a cartilagem é mais lisinha. O que mais tem que ter nisso aí para não machucar o cara? Tem que estar molhado, tem que ter água aqui nessa superfície, ó. Porque se estiver seco também vai machucar o cara. Então, para evitar o atrito, ó, o atrito é isso aqui, ó, é o contato, tá, da perna do cara, das nádegas do cara com a superfície aqui, ó. Isso aqui é o atrito. Para evitar esse atrito, aqui você vai ter duas coisas. A superfície é mais lisa, né? Ou seja, é um ambiente mais liso, e ela está lubrificada, ou seja, ela está molhada, tá? Então, na articulação não é diferente, tá? Você tem aqui, ó, a cartilagem, que é esse branquinho, tá? Esse branquinho aqui, ó, que é mais lisinho para ficar, né, para evitar o atrito, e você tem o líquido aqui dentro, o líquido sinovial, que é para deixar a articulação molhada, né? E agora é que vem a parte importante. Quando você antes de você fazer exercício, a quantidade de lubrificação é pequena. Conforme você vai se movimentando, se aquecendo, a lubrificação vai aumentando, tá? Por isso que é ruim, não faça isso, você tá ali parado do nada e começar a fazer um esforço grande. Por quê? Porque a articulação está seca, tá? Conforme você vai se movimentando, ela vai lubrificando, vai se preparando para a atividade. Por isso que é tão importante, né? Uma das razões, né? É tão importante você fazer aquecimento, tá? Porque o aquecimento, uma das coisas que ele faz é isso aí, é fazer com que as articulações fiquem lubrificadas, aumentar esse líquido aí que tem entre um osso e outro, que é o líquido sinovial, tá? E quando você faz exercício, você desenvolve essas glândulas que produzem esse líquido aí. Por isso que você vai ter uma lubrificação em maior velocidade, ou seja, você vai aquecer em menos tempo, tá? Em poucos minutos ali a sua articulação já vai estar lubrificada. Então ela vai estar em maior quantidade, tá? E também velocidade, tá? Maior quantidade quer dizer que as glândulas conseguem produzir mais líquido. E maior velocidade significa que as glândulas conseguem produzir esse líquido num tempo menor, mais rápido. Você precisa fazer aquecimento menos tempo e já está preparado, entendeu? Aumento da flexibilidade. Pessoal, flexibilidade é diferente de elasticidade, tá? Tá relacionado? Tá, mas é diferente, tá? Flexibilidade, cada articulação tem a sua, tá? Então, flexibilidade é isso aqui, ó. Imagina que você tem, canetinha aqui, vamos lá. Você tem aqui um cara, tá? As duas pernas dele. Pronto. E aqui você tem outro cara, tá? Esse cara 2 aqui, ó. Esse cara 2, ó. Ele não é mais flexível que o cara 1? Por quê? Essa distância aqui, ó, entre um membro e outro, entre uma perna e outra, ele vai fazer um ângulo de 180 graus. Esse cara aqui vai fazer um ângulo de 90 graus. Tá? Então, flexibilidade é isso, ó. É o ângulo articular, a distância que eu consigo afastar aqui um membro do outro. Tá? Isso aí não é matéria que a gente vai trabalhar com muito detalhamento agora, porque mais para frente, em outro bimestre, a gente vai falar sobre flexibilidade. Tá? Agora, você só precisa saber que uma das coisas que melhora na sua articulação, quando você faz exercício, é aumento da flexibilidade. Aumento da resistência localizada. O que é resistência localizada, pessoal? É a resistência local ali que o músculo daquela região que você está exercitando tem. É a capacidade que aquela região ali tem de manter um exercício por um longo período. Por exemplo,
digamos que o cara, ele é um corredor, tá? O cara é um corredor. Ele passa ali meia hora, 1 hora, 2 horas correndo. O fato dele conseguir ficar 2 horas correndo significa que ele aguenta ficar, sei lá, 2 horas movimentando o braço em alguma atividade? Tipo, socando um saco de boxe, por exemplo. O fato dele aguentar ficar 2 horas correndo significa que ele vai aguentar ficar 2 horas socando um saco de boxe? Provavelmente não. Se ele não treinou para isso, tá, ele vai ficar com o braço cansado. Né? Por que ele vai ficar com o braço cansado? Porque ele não está preparado, ele não tem resistência muscular localizada no braço para ficar tanto tempo fazendo uma atividade com o braço, embora ele consiga ficar com a perna. Tá? Isso é o que a gente chama de resistência muscular localizada. Por quê? É uma resistência que ele tem naquele local ali. Tá? Então, isso tem a ver com a capacidade da articulação de aguentar se manter por muito tempo fazendo atividade. Tá? Estabilidade, pessoal. O que é estabilidade? Às vezes a articulação, o que acontece? Ou ela pode ficar pouco estável, né? O movimento fica ali, o osso meio que você não tem muito controle do movimento, ou pode até sair, o osso pode sair da articulação. Não tem? Quando o ombro do cara sai do lugar, quando o cotovelo do cara sai do lugar, né? Quando um osso sai do lugar, a gente chama de luxação. Tá? Então, a luxação é quando o osso sai da cavidade articular. Quando você se exercita, você aumenta a estabilidade. Cuidado, tá? Quem faz muito exercício de alongamento, que é um exercício feito para trabalhar a flexibilidade, o excesso de alongamento pode ter um efeito oposto. Pode diminuir a estabilidade e fazer com que o osso acabe saindo do lugar. Tá? Mas isso é outra história. Vamos lá. Fechando aqui. O que diminui? Isso aqui são coisas que aumentam força articular, elasticidade, lubrificação, flexibilidade, resistência localizada e estabilidade. O que são as coisas que diminuem? Tá? Quando eu faço exercício o que diminui nas articulações? Risco de lesões, né? Ou seja, a articulação fica mais forte, mais resistente. Tá? Se os tecidos ficam mais resistentes, é mais difícil eles arrebentarem. Tá? Você tem menos rigidez articular. Não confunde rigidez com resistência, tá, pessoal? O que é rigidez? É aquela articulação dura que você não consegue mexer direito, né? No tempo frio, por exemplo, você sabe que isso acontece mais do que no calor, tá? O tempo necessário para aquecimento já falamos. Por que isso acontece? Por causa disso aqui, ó. A velocidade de lubrificação é maior, então você precisa aquecer menos tempo. E o risco do surgimento de artrose e artrite. O que é artrose e artrite, pessoal? Artrose e artrite é o seguinte... essas estruturas aqui, ó, da articulação, elas podem acabar se desgastando, entrando em contato e se destruindo, tá? Quando isso acontece, quando você tem destruição desses tecidos aqui, ó, que formam a articulação, a gente chama de artrose. Quando você tem só inflamação deles, você chama de artrite, tá? Quando você faz exercício, como a articulação fica mais lubrificada e tal, você diminui um pouco o risco disso acontecer. Tá bom, pessoal? Então a gente se encontra na próxima aula. Estudem, façam os exercícios que eu vou passar. Até a próxima.